Natal Imperial, até 12 de janeiro. Viva esse momento com sua família. Prefeitura de Petrópolis, juntos construindo nossa cidade. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC Canal 16 e com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. No programa de hoje eu decidi resgatar alguns temas muito importantes para os nossos pequenos. Nós vamos falar sobre o bullying, a obesidade e a compulsão alimentar, e também sobre crianças leitoras, a importância de se ler para as crianças e criar um hábito de leitura desde a primeira infância. O programa tem muitas novidades, muita informação e eu espero que vocês curtam cada detalhe, tá bom? Nós vamos agora para o bloco da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre bullying infantil, como a gente deve agir, como detectar esse bullying. A criança, muitas vezes, não fala para os pais que está sofrendo bullying na escola, porque ela tem vergonha, primeiro, de não reagir, e segundo, ela fica retraída porque ela acredita nas coisas horríveis que estão falando dela. Ela passa a achar que aquilo é uma verdade, ela não sabe lidar com aquilo. Então, com medo de levar bronca em casa ou por vergonha, ela não fala. Mas tem sinais que a gente pode detectar. Quando ela sofre bullying na escola, ela passa a não querer mais ir às aulas, ela passa a sentir dor de barriga, dor de cabeça, perde a fome, tem pesadelos, chora, começa a se retrair, ficar escondida, para de querer fazer os programas que ela gostava antes, de ir à festinha, de se expor em público, ela para de querer, ela não quer mais sair, porque ela fica com medo de encontrar aquelas crianças, de alguém faça a mesma coisa com ela, porque ela passa a achar que aquilo é uma verdade, né? Que aquelas ofensas são uma verdade. Sempre aconteceu, os adolescentes e as crianças, eles sempre passaram por essa fase de implicar, de brigar. Isso é normal, tá? Porque as crianças estão numa fase de autoafirmação. Então, isso é uma coisa que não tem problema. O que acontece é quando passa a ser ofensa, humilhação, trazendo um sofrimento para a criança. Nesse momento, a gente tem que intervir, sim. Né? De que jeito a gente pode intervir? Quando a gente percebe isso nos nossos filhos, a gente tem que abrir uma conversa, né? E falar: filho, tem alguém implicando com você? Fala para mim, eu não vou expor você, eu não vou contar para ninguém, vai ser segredo, pode confiar em mim, né? Você não vai expor seu filho, você não vai arrumar barraco com a mãe da criança, nem chegar no recreio, dá vontade, né? Mas a gente não faz isso, que só piora. Chegar no recreio, chegar para o menino: você está falando isso do meu filho? Isso envergonha a criança sobremaneira, isso faz com que a criança, em vez de se sentir fortalecida, se sinta mais frágil ainda e vai dar mais motivo para os outros falarem dele. No recreio, precisa da mamãe, vamos debochar, vai ser uma coisa horrível. É importante que você peça reunião na escola, que você converse com a coordenação, explique o que está acontecendo, se puder conversar com os pais dessas crianças, né, se aproximar dos pais, fazer amizade com esses pais, para que... Sabe por quê, gente? A gente sempre pensa na vítima do bullying, mas a gente se esquece de que a criança que causa o bullying também
vamos dizer assim, não é que é uma vítima, mas também está sofrendo. Uma criança que humilha a outra, que faz maldade para a outra, normalmente são crianças que têm notas péssimas, que estão à beira de repetir de ano, são crianças que têm problemas em casa horríveis, né? Às vezes apanham, são espancados, os pais. Não é que a gente tem que, então vamos deixar ele fazer bullying com meu filho. Não é isso. Mas também dar um olhar sobre isso, entender o que está acontecendo e explicar para o seu filho também. Olha só, o fulaninho está fazendo isso, coitadinho, ele tem 1000 problemas em casa, ele é menino complexado, ele quer aparecer, porque as crianças que fazem isso querem aparecer, elas querem se afirmar, elas querem plateia, e fica um bando de outras crianças achando aquilo o máximo, achando que, nossa, ele é corajoso, mas não é, isso é uma covardia, né? Isso tem que ser claro. Eu acho que vocês darem ideias às escolas a fazerem palestras sobre o bullying, tanto para as crianças quanto para os pais, é muito importante, porque aquele que faz bullying vai ficar com vergonha, falar assim, nossa, eu faço bullying, então isso não é ser corajoso, isso é ser covarde, então será que todo mundo está vendo que eu tenho problema em casa? Será que é porque eu tenho notas ruins? Assim, isso faz com que se desestimule a criança que faz bullying, pare de ser admirada pelos outros, né, que ficam ali achando o máximo, e rejeitem aquele comportamento do menino que faz o bullying, da menina que pratica o bullying. Então, assim, se o seu filho está sofrendo o bullying, né, e chegou a ser um trauma, ele precisa de um especialista, né, um psicólogo para trabalhar esse trauma com ele. Se está ficando uma coisa muito forte, muito cristalizada, que ele não está conseguindo, nem você está conseguindo dar conta, o psicólogo vai fazer o quê? Ele vai trabalhar esse trauma com seu filho e ensinar ele aos nãos. Ele tem que aprender a falar nãos, a dar limite ao outro, a falar, olha, você até aqui vem, até aqui você não vem. Não permitir se sentir seguro a ponto de fazer, né? De não só ouvir nãos na vida, mas também começar a falar os próprios nãos. Se o seu filho é o causador do bullying, ele também precisa trabalhar isso, né? Ou em casa, ou na escola, se tiver de um crescente, de um jeito muito já arraigado, é preciso uma terapia para que ele entenda o que está acontecendo com ele, essa necessidade de agredir. Então, é importante que você detecte, converse, perceba esses sinais e se abra para o seu filho conversar com você, abrir um canal de confiança para que você possa ajudar o seu filho a superar esse problema. Tá bem? Gente, um beijo e então até o próximo programa. Tchau! E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal falando sobre bullying? É muito importante para nós mães conseguirmos identificar, né, algumas características, conversarmos sempre abertamente com as crianças, entendermos o lado delas e também as situações para poder filtrar, né, se realmente é um bullying, se foi apenas um mal-entendido e manter esse contato, o diálogo aberto com as escolas também. Isso faz toda a diferença. Porque não adianta nada você ter um diálogo aberto com seu filho, saber que ele está passando e não lutar pelos direitos dele, né? Que isso pode interferir diretamente na autoconfiança dos nossos filhos, né? Uma criança que sofre bullying pode trazer essa insegurança ao longo de toda a vida. E nenhum pai quer isso para os seus filhos, não é verdade? Nós vamos agora para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo
Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. O sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu Bora Cuidar. E agora nós vamos falar com as dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a obesidade e alguma compulsão alimentar que as crianças podem vir a ter. A obesidade, hoje em dia, a gente sabe que tem assombrado muitas mamães, né? Infelizmente, a gente tem um número grande de crianças com obesidade e isso desde da tenra idade, né? De 1, 2 anos de idade, já crianças que estão em obesidade, a gente já consegue diagnosticar isso e é um assunto que acaba tomando uma proporção que a gente tem que falar, né? A gente tem que trazer isso a público, falar um pouco sobre esses casos, porque é importante as mamães observarem em casa como que está a relação da criança com a comida desde sempre, né? Desde a introdução alimentar. Até a nossa querida psicóloga aqui do programa, a doutora Elisa, ela aborda também esse tema, né? Sobre obesidade e é interessante a gente ver esse lado também emocional das crianças, né? A gente tem que saber diferenciar e observar isso na criança, fazer essa diferenciação entre a fome física, que seria a fome propriamente dita, e a fome emocional. Porque muitas vezes essa fome que a criança está sentindo, na verdade não é fome. Ela pode ser uma ansiedade que a criança transforma em compulsão alimentar, ela pode ser algum medo, algum trauma, e isso gera total reflexo na alimentação. E isso pode gerar uma obesidade, né? E muitas vezes a criança que já está em obesidade, já está com um grau elevado, né, de gordura, que a gente já consegue diagnosticar isso, elas podem gerar mais ansiedade, isso pode gerar mais transtornos psicológicos, fazendo com que essa criança queira se alimentar cada vez mais. Então, é interessante a gente poder observar isso nas crianças e tentar resolver esse problema desde cedo, né? Uma coisa que eu tenho observado muito é crianças que começam com a introdução precoce do açúcar. As mães que acabam, por algum motivo, oferecendo o açúcar antes dos 2 anos de idade, acaba gerando nessa criança uma porta aberta, né, para a obesidade. Isso, assim, não é só a observação minha de prática, né, de atendimento, mas isso são dados científicos. A gente consegue comprovar isso cientificamente, que quando a gente oferece o açúcar ou alimentos que contenham açúcar industrializados, que sejam, antes dos 2 anos de idade, isso aumenta muito o risco de obesidade na infância, na adolescência e até na fase adulta.
É importante ter isso em mente, né? Não oferecer esses alimentos antes dos 2 anos e também observar se você está fazendo alguma troca alimentar. Muitas crianças acabam rejeitando alguns alimentos. A gente chama até da fase da adolescência na infância, que são os 2 anos de idade, mais ou menos. A criança começa a ficar muito seletiva e ela começa a não querer alguns alimentos. E isso faz com que ela acabe trocando, porque a mãe fica nervosa, fica ansiosa, às vezes ela tem que sair de casa e está no horário de levar para a creche, ou a mãe tem que trabalhar e a criança não comeu, aí fica mais fácil abrir um pacote de biscoito e oferecer. Só que esse mais fácil de oferecer o pacote de biscoito acaba gerando alguns problemas, pode dar uma diabetes, pode levar à obesidade, como a gente estava falando. Então, esse tipo de situação a gente tem que observar no nosso dia a dia. Será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou levando meu filho a ter um peso acima do que ele deveria ter? A gente não tem que ficar neurótica com isso, né? Se preocupar ao extremo, proibir a criança de comer tudo. Não é assim que funciona também. Eu acho que tudo é o equilíbrio. Mas vale o alerta porque, infelizmente, hoje nós temos um número muito grande de crianças com obesidade. Então, eu acho importante trazer isso ao programa para as mães poderem se questionar em casa e observarem como que está sendo feita essa alimentação. E observar, principalmente, se a criança de fato está com fome ou se essa fome é uma fome emocional, se a gente pode suprir com outra coisa, seja uma atenção, um carinho, né? Então, fica esse relato para vocês poderem pensar um pouquinho sobre isso e se tiver alguma dúvida, pode me escrever pelo Instagram ou pelo e-mail, que eu fico com muita tranquilidade em responder a vocês, tá bom? Até o próximo programa, estejam conosco aqui. E aí, muito boas as dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal, né? Falando sobre obesidade, como ela se forma, né? Aquela compulsão alimentar. Muitas das vezes, nós ficamos com pena dos nossos filhos naquela introdução alimentar, né? Porque, vai comer a frutinha pura e tudo mais. Deixa eu botar uma açuquinha, deixa eu botar uma geleia de mocotó, misturar alguma coisa para ficar mais gostoso. E muitas das vezes a gente acaba viciando o paladar dos nossos filhos, né? E isso pode se tornar muito prejudicial para eles. Porque uma vez que o paladar já está acostumado com excesso de açúcar, para a criança mudar isso lá na frente, fica cada vez mais complicado. Então, o primeiro contato com a fruta pura é sempre primordial. Eu vejo isso hoje em dia com o Arthur. No início a gente fez uma introdução alimentar muito longa mesmo. E ele só começou a aceitar realmente a alimentação quando a gente começou a botar uma geleia de mocotó, alguma coisa. Hoje em dia, se você vai dar a banana, por exemplo, prata, que não é tão docinha assim, ele já reclama um pouco que não tem nada acompanhando, um melzinho, uma geleia de mocotó junto. A Helena já foi diferente, porque na introdução alimentar dela, ela se adaptou aos alimentos puros, sempre gostou muito, e ela tem uma intimidade muito grande com as frutas, né? Ela vai na fruteira, já pega a maçã, já come, já pega uma banana. Muitas das vezes acaba optando pela fruta no lugar de um pão, de um biscoito. Ela fala, não mãe, eu quero uma maçã, eu quero uma banana, posso pegar? Eu antes de dormir eu quero comer uma frutinha. E vai lá, pega, ela tem muita intimidade com esses legumes e verduras e frutas também. Já o Arthur não. Mas isso você consegue acompanhar ao longo do desenvolvimento. E também, depois que a criança está grande, saber identificar a compulsão alimentar, né, que pode causar essa obesidade nas crianças, faz toda a diferença. Porque muitas das vezes é o emocional que precisa ser trabalhado. Então, acompanhamento com psicólogo pode fazer a diferença. Ir na nutricionista assim que você vê os sinais também faz toda a diferença para os seus filhos, né? E muitas das vezes esse exemplo vem da gente, né? Nós estamos estressados, começamos a comer, achamos que as crianças também estão com fome, porque a gente está comendo e eles vão indo entrando nessa onda com a gente. Lá na frente, eles nem sabem o porquê estão comendo e já estão habituados a comer um volume muito maior do que o normal para eles, né? Bem, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muitas dicas para vocês. Não saiam daí. Anread Moda Infantil.
40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. O sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com o Nasceu Bora Cuidar. E agora nós vamos falar sobre a importância da leitura, né? Ler é muito importante, nós sabemos disso, mas nossa pediatra tem uma dica muito especial para vocês. Roda aí. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quis trazer pra gente um assunto que é um pouquinho diferente, a gente não está acostumado a conversar sobre isso. Aproveitando que a criançada agora engrenou na escola, vamos conversar um pouquinho sobre hábito de leitura. A sua criança é uma criança leitora? Primeiro de tudo, como que é o seu hábito de leitura? Não importa se a criança é seu filho, seu sobrinho, é alguém da família, filho de algum amigo, você dá o exemplo? Você é uma fonte de inspiração para essa criança? Você tem o hábito de ler? Você lê na frente dela? Você lê com ela? Você lê para ela? Para você ter uma criança com hábito de leitura, o exemplo é a primeira coisa. Uma criança que lê, uma criança que tem o hábito da leitura, é uma criança que vai ter um vocabulário melhor, ela vai ter mais facilidade para escrever as palavras com a grafia correta, ela vai ter uma facilidade de comunicação, ela vai conseguir escrever um texto mais bem estruturado, ela vai conseguir entender melhor a mensagem de um texto que ela está lendo. Isso vai fazer dela um adulto com maior facilidade de comunicação, um adulto que vai conseguir ir melhor no trabalho, vai digitar um e-mail que vai ser super bem compreendido pelas pessoas do trabalho dele. Isso é o que a gente quer que a nossa criança vire um adulto bem-sucedido. Então, ter hábito de leitura é boa parte do desenvolvimento da criança para que ela seja um adulto legal e bem desenvolvido. Além disso, um livro pode ser uma excelente maneira da gente introduzir um assunto delicado, um assunto que a gente está sem saber direito como que a gente conversa com a criança. Por exemplo, a separação dos pais, a chegada de um irmãozinho, o desfraude, até mesmo a morte de alguém querido, pode ser um assunto abordado junto com um livro, né? A gente pega um livro sobre o assunto
e a gente senta com a criança, lê sobre esse assunto no livro e aí inicia uma conversa de uma maneira mais natural, menos pesada, né? A gente vai ter mais facilidade de introduzir aí esse assunto que a gente precisa conversar. Isso pode facilitar a sua vida. Você está precisando conversar sobre algum assunto com a sua criança? Procura um livro, vê se tem um livro sobre isso. Com certeza vai ter, vai facilitar a sua vida. Mas o hábito da leitura precisa ser introduzido de uma maneira natural, sem cobrança, sem obrigação. A gente tem que fazer esse momento ser legal, ser interessante. E para isso a gente precisa respeitar a idade da criança. As crianças pequenininhas vão se interessar por livros mais curtos, com uma página mais grossa que elas vão conseguir manipular melhor. Elas vão conseguir entender a dinâmica de virar a página, que o livro tem um início, um meio e um fim. E aí ela vai conseguir entender melhor isso aí e vai conseguir ser um adulto que lê. Então, se a gente oferecer um livro que não é do interesse dessa criança, vai ser mais difícil da gente prender ela por mais tempo. Crianças maiores se interessam por livros, geralmente são aqueles que têm uma continuidade, né? Que são séries. Então, séries de livros, às vezes tem 3 livros da história. Esses livros costumam prender bem a atenção da criançada, que é maior, e dos adolescentes também. Então, agora que você já sabe como introduzir o hábito de leitura na vida da sua criança, a gente precisa manter esse hábito, né? Então, para isso, eu repito, você precisa ser o exemplo. Isso precisa ser realmente um hábito da sua família. Você precisa sentar para ler história para essas crianças, você precisa mostrar para a sua criança que você também lê um livro, né? Então, isso pode ser um momento legal entre vocês, de sentar, de ler um livro para a criança, uma história que vocês dois tenham interesse, e aí isso pode se tornar um momento legal para vocês também. Assim, o hábito vai permanecer ao longo da vida dessa criança até ela virar um adulto. Combinado? Então é isso aí, gente. Eu espero muito que eu tenha ajudado. Espero que vocês consigam introduzir o hábito da leitura na casa de vocês. É importante para os adultos, é importante para as crianças e eu acho que vai ser super legal essa experiência. Depois vocês me contam, eu vou adorar saber se deu certo. Me conta lá nas redes sociais para a gente poder continuar esse assunto lá. Então é isso, gente. Até o próximo programa. Beijinho, tchau! E aí? O que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião, falando sobre o hábito da leitura? Eu tive algumas puxadinhas de orelha aqui durante o bloco dela. Eu não consigo manter o hábito da leitura todos os dias, lendo livrinhos, contando historinhas antes de dormir. Tento ao máximo com as crianças, mas no meio da rotina acaba que eu esqueço, as crianças pegam no sono antes, ou só o Arthur está acordado e eu acabo não contando a historinha, só deito com ele para colocar para dormir. Mas realmente faz toda a diferença no desenvolvimento. A Helena está tendo dificuldades na parte de letramento, né? Está aprendendo as sílabas e tudo mais. Então, acho que é uma dica realmente válida, né? Faz toda a diferença no desenvolvimento dos nossos filhos a leitura. E ter o exemplo em casa é muito importante. Eu sempre tive um certo problema, né, em ler constantemente. Hoje eu tenho um hábito um pouco maior, tenho vários livros, mas não é constantemente que eu estou lendo, porque eu acabo pegando no sono, ou tento ler no horário que as crianças estão na escola. Então, eles não conseguem acompanhar muito o meu hábito da leitura. E eu vejo que isso pode fazer a diferença. Então, vamos tentar, né? Eu estou falando isso até por mim mesma. Vamos tentar ler mais perto dos nossos filhos, né? Ler para eles, ler para nós e mostrar para eles também que não é um hábito que só eles têm que construir, mas todo ser humano, não é verdade? Bem, nosso programa vai ficar por aí. Lembrando que ele acontece toda quarta-feira, 13h, que é o nosso programa ao vivo, né? Vai ao ar 13h, com reprise sábado, 7h30 e segunda, às 7h, com transmissão pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis, pelo site www.tvc16.com e também ele fica disponível no YouTube para vocês. Perdeu alguma coisa? Só correr no Facebook e no YouTube que vocês conseguem assistir todas as dicas que já passaram por aqui, tá bom? Nos vemos no próximo programa. Beijinhos e até lá!
This is